Pessoal, aqui quem fala é o professor Maílson. Gente, nessa aula de Química é para todos os primeiros anos aí da escola, o V7, alunos, do primeiro ano do turno da manhã, da tarde, da noite, tanto aí alunos da professora Lourdes e da professora Débora quanto os meus alunos. Nessa nossa aula de hoje a gente vai começar o estudo sobre a lei das reações químicas, tá? De imediato eu peço que vocês possam estar cientes que vocês podem utilizar a calculadora, mas uma dica muito fundamental é que vocês não dependam somente dela, tá certo? Então a minha calculadora está aqui, ok? Vocês também devem conhecer os métodos, né, para utilizar a calculadora, tá? Gente, antes de iniciar esse tema sobre lei das reações químicas, a gente vai conhecer um pouco o que é um sistema químico, né? Um sistema, ele é uma porção limitada para um determinado estudo. Então essa porção pode estar dentro de uma vidraria de laboratório, pode estar dentro de um espaço do meio ambiente, pode estar dentro de uma sala, dentro de uma garrafa térmica, tá bom? É só uma porção limitada. E esses sistemas químicos aqui, eles podem ser entendidos como sistema aberto, como sistema fechado ou como sistema isolado. O sistema aberto, ele é aquele, no caso, que permite aí uma troca, né, de matéria com o meio interno para o meio externo, né, e vice-versa, como também há uma troca de energia. Vou colocar um exemplo, um copo de água num ambiente quente, né, a água pode evaporar e assim a matéria sai. Da mesma forma, eu posso adicionar mais água dentro desse copo. E aí acontece que existe essa troca de matéria. Quanto à troca de energia, se eu colocar esse copo, no caso, em um ambiente muito frio, como num freezer, vai existir uma troca de energia, né? E aí, no caso, a água vai ficar congelada. Então, o sistema aberto permite troca de energia e troca de matéria, tá? No sistema fechado, é um exemplo onde não é permitido eu colocar mais matéria certo? Dentro do sistema, né? A garrafa, por exemplo, ela é um sistema fechado. Mas se eu colocar essa garrafa num refrigerador, por exemplo, ela vai haver uma troca de calor, não é? Uma troca de energia entre o ambiente, e aí, no caso, ela pode ficar com o seu interior, né? A matéria que estava no interior congelada, mas a matéria mesmo dentro em troca nem para sair e nem para entrar, ok? No sistema isolado, eu já tenho um sistema que não permite troca nem de matéria e nem de energia, certo? Um exemplo bacana é uma garrafa térmica, né? O calor interno do café, por exemplo, dentro de uma garrafa térmica, mesmo que eu coloque essa garrafa no congelador, ele não vai ficar frio, gelado, pedrado, como se eu tivesse colocado um recipiente aberto. Então, um sistema isolado não permite nem troca de matéria, a garrafa está fechada, eu não posso colocar e nem tirar, né? E nem troca de energia, ok? E aí a gente vai conhecer um pouco também da noção de reações químicas, né? Uma ideia bacana é pensar as substâncias e os átomos como ingredientes. Então vamos lá, eu tenho aqui inicialmente duas substâncias, uma substância A qualquer, tá? E uma substância B qualquer, tá? E aí no caso eu vou fazer uma reação, eles vão reagir entre eles, e aí observa só o nosso personagem aqui, né? A seta, tá? Essa seta está apontando que aconteceu uma reação e que a partir do momento depois dela não vai existir mais a substância, né? A substância A aqui, né? E nem a substância B. Vai existir uma nova substância chamada AB, beleza? Então, o que é que essa seta indica? Que aconteceu uma reação. Observe esse detalhe, antes dela e depois dela, tá bom? Indica também a direção dessa reação. E aí, ó, os elementos ou substâncias presentes na reação, geralmente, né, anteriormente, eles vêm antes da seta, porque aí eles serão chamados de reagentes, é uma espécie aí de ingredientes, tá bom? Depois da seta, no caso, você vai encontrar produtos. Produtos é a terminação aí para que você entenda que aconteceu alguma reação e aí sim, você tem no final dessa reação os produtos, tá bom? E aí as reações químicas elas são divididas em dois grupos, as leis ponderais, que é o que nós vamos estudar hoje, e também as leis volumétricas. Nas leis ponderais elas são relativas às massas das substâncias, enquanto as leis volumétricas estão relativas aos volumes das substâncias, tá bom? Então as principais leis ponderais, eu peço que vocês tomem nota disso, tá? Se trata da lei de conservação das massas,
também conhecida por lei de Lavoisier, né? O Lavoisier aqui, gente, ele é o pai da química moderna, tá? É uma lei das conservações, né? Da conservação das massas. E aqui eu tenho também a lei das proporções constantes, ou também conhecida como lei de Proust. Percebe que o nome, né, dos indivíduos representam, né, também as leis, cada um com a sua lei, com a sua denominação, tá? Então, se você não se lembrar de todos de forma geral, mas dá para lembrar de Proust, porque tem aqui, ó, na lei das proporções, tá certo? E aí a lei de conservação das massas, a gente vai iniciar, né, com a lei de Lavoisier, que diz o seguinte: esses enunciados também são muito importantes, tá? A massa total de uma reação química que se mantém constante. Vamos entender melhor. Em outras palavras, a lei da conservação das massas diz o seguinte, que a massa total dos reagentes é igual à massa total dos produtos. Entenda uma coisa, né? Os átomos não morrem, eles não desaparecem, eles não surgem do nada. Eles podem mudar de composição, mas eles não surgem do nada. Então eu tenho aqui uma reação química, né, com duas substâncias, ó, o hidrogênio e o oxigênio. E para exemplificar melhor, ele está dando nessa reação as gramas de cada um desses átomos. Ó, 4 gramas de hidrogênio mais 32 gramas de oxigênio. Eu peço que você tenha atenção para isso. Antes da seta, quantas gramas eu tenho? Depois da seta, quantas gramas eu tenho? Pela lei da conservação das massas, antes e depois eu tenho que ter a mesma quantidade. Então vamos lá observar. O hidrogênio tem 4 gramas, oxigênio tem 32, 32 mais 4, 36. Ah, beleza, reagiu, formou uma substância que nós conhecemos aqui, ó, formou a substância água, e aí tem 36 gramas. 36 antes e 36 depois. Então, pegando por essa ideia, a massa total dos reagentes é igual à massa total dos produtos, a gente vai entender sempre dessa forma. Antes da reação, qual é a massa dos reagentes? Depois da reação, qual é a massa dos produtos? Nesse exemplo aqui eu tenho que os reagentes têm 20 gramas. Metano mais oxigênio, eu vou somar esses valores e eu vou entender que eles têm 20 gramas. E aí no caso, mas depois da seta, depois da reação, né? Olha, vou somar aqui gás carbônico e água, né? E aí eu vou ter também 20 gramas. Então o entendimento é esse. A mesma quantidade de massa que tem nos reagentes, também terá nos produtos. Gente, tem uma frase muito utilizada dele, que é essa frase aqui, ó, na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. É uma frase que vocês têm que lembrar, porque cai em muitas questões, inclusive de grandes vestibulares, que se trata aí da lei de Lavoisier. Tá? Então, vamos colocar isso numa questão, tá certo? Uma questão de exercício. A questão diz o seguinte: a reação entre 23 gramas de álcool etílico, aí você já pensa, meu Deus, eu não sei nem o que é grama, imagine o que é o álcool etílico. Primeiramente, tenha calma, tome nota das informações. Eu tenho 23 gramas de álcool etílico, vou ali e coloco, ó, no esquema que você está seguindo aí. Olha, por exemplo, e tenta seguir, tá? Mais 48 gramas de oxigênio, então vou lá, ó, mais 48 gramas, né, oxigênio, e aí vai produzir. Gente, produzir é a mesma coisa dizer que reagiu, então bota o sinalzinho de seta bem aqui, ó, tá? E aí reagiu formando o quê? 27 gramas de água, tá aqui as 27 gramas de água, tá? E aí ao lado de gás carbônico, só que ele não diz quantas gramas eu tenho de gás carbônico. Eu posso descobrir observando somente esses 3 valores? Posso, uma equação matemática simples. Então vamos lá, vamos colocar todos esses valores em uma forma de equação. 23 mais 48 é igual à massa que eu quero descobrir mais 27. Professor, eu poderia usar outra forma? Pode, observa aqui. Antes da seta, quantas gramas eu vou ter? Depois da seta, eu tenho que ter a mesma quantidade de gramas, né? Então, vamos lá. A massa aqui vai ser igual a 71 menos 27. Ah, professor, 71 da onde? Daqui, ó, dessa soma, né? E aí eu vou observar que 71 menos 27 é igual a 44. Então você acabou de descobrir a quantidade de uma matéria, ou melhor, de um componente aqui, tá? Observando os outros, tá certo? E aí, gente, é interessante vocês pegarem esse exemplo, porque pode cair em exercícios, tá? O Lavoisier ele percebeu que em um sistema aberto era possível que em uma reação
as substâncias pudessem absorver, né, ou liberar gases durante a reação. Então, por exemplo, na queima da palha de aço, a gente pensa assim, está queimando, está diminuindo, mas na palha de aço em questão, ele está aumentando a quantidade, né, está ficando um pouco mais pesado, com a massa maior, porque ele está incorporando o oxigênio. Lembra, só existe fogo, a queima, né, só é possível a combustão se tiver presença de oxigênio. Então, é uma das coisas que vai de um pouco diferente com a ideia dele, tá? E aí a gente encerra essa ideia do Lavoisier, tá? Massa dos reagentes é igual à massa dos produtos. Antes da seta tem que ser a mesma massa depois da seta. E aí a gente chega agora na outra lei, que é a lei de Proust. Essa lei de Proust também é chamada de lei das proporções constantes. O que ela diz? O que ela enuncia para a gente? Ela diz o seguinte: olha, a proporção com que as massas das substâncias reagem é sempre constante. Ah, não entendi, professor. Então vou explicar aqui. Você tem uma receita para fazer um vinho, né? Está testando, vamos imaginar que você está nesse meio agora, está trabalhando e está elaborando aí uma receita de um vinho, tá? Aí você começa a fazer os ingredientes aí, ó. Nesse vinho eu vou colocar água, essa quantidade aqui, ó, 600 ml. Vou colocar álcool, apenas 15 ml, né? Suco de uva, 350 ml. E o conservante aqui nesse vinho, 35 ml. O total, quanto é que eu vou fazer de vinho aqui? Ó? 1 litro, né? Beleza. Só que aí eu fiz esse teste, gostei do vinho e eu quero reproduzir. Eu quero fazer agora 5 garrafas desse mesmo vinho. Então eu vou olhar para essa receita e seguir a mesma proporção, só que aí multiplicando por 5, né? Ou seja, essa quantidade aqui vai ser sempre constante, tá bom? Então vou multiplicar aí por 5, porque eu quero fazer 5 garrafas de vinho, ok? Então como é que ficaria? Ah, então 5, beleza? 5 vezes 600 ml, eu vou ter que colocar nessa minha fórmula agora, ó, 3.000 ml, que é 3 litros. Aqui na receita original, 15 ml, já que eu quero fazer 5 litros, então eu vou ter que multiplicar por 5. Vai ficar como? Vai ficar aí, ó, 75 ml. O suco de uva, para fazer somente 1 litro de vinho, agora que eu quero fazer 5, né, eu vou ter que usar aí, ó, 1.750 ml. E o conservante, do mesmo jeito, e aí a gente vai chegar aqui nessa quantidade de 5 litros, tá bom? E é assim, a proporção fica constante. Olha só esse exemplo. Então eu tenho aqui uma determinada reação, como a gente viu nas questões na lei de Lavoisier. Seguinte, eu tenho carbono, 3 gramas, tá? Eu tenho oxigênio, 8 gramas. Quantas gramas eu tenho antes da seta, da reação? Ah, aqui, professor, eu vou ter 11. Ótimo, maravilha. E aí depois, quantos gramas eu tenho? Ó, 11. Então, beleza, tá ok. Tá obedecendo a lei de Lavoisier. Agora, se eu quiser multiplicar isso, eu quero agora uma receita para me fazer 22 gramas de CO2. Aí eu vou ter que observar a relação entre esses dois números aqui, ó, e observar, é um dobro, é a divisão, é a metade, né? Tá bom? Então aqui é fácil, a gente está observando que é 3, o dobro de 3 vai ser 6, o dobro de 8 vai ser 16, mas nem sempre as questões são dessa maneira. Vou mostrar esse exemplo aqui, tá? Na primeira experiência que eu tenho, e eu sempre tenho que ter uma primeira experiência, eu tenho aqui a junção dessas duas substâncias, hidrogênio mais oxigênio, formando aqui água. A quantidade de gramas que eu tenho para o hidrogênio é 2, tá? E a quantidade de oxigênio que eu tenho aqui, ó, nessa reação é 16. Eu vou saber que de cara que ele vai ter 18 gramas, né? 2 mais 16 é 18, ótimo. Mas qual é a proporção que existe aqui, tá? Então, por exemplo, se eu pegar esse 2 aqui e colocar sobre o valor de 16, né, que é o valor do oxigênio, eu vou tentar simplificar. Professor, o que é simplificar? Você vai dividir pelo número comum, no caso, os dois números, tá? Então, 2 dividido por 2 aqui no caso vai ser 1, né? E aí 16 dividido por 2 aqui vai ser 8, ó. Então, a minha proporção é o seguinte, a cada 1 grama de hidrogênio vai ser necessário, né, para essa reação acontecer, 8 gramas de oxigênio. Então, pensa aí numa receita de um
de um brigadeiro, se você colocar mais leite condensado do que a quantidade necessária aí para um Nescau, seja lá o chocolate que você vai usar, não vai ficar legal, né? Então tudo tem uma receita certa, uma quantidade e uma proporção certa, certo? Então, na segunda experiência, entendo como é que eu sei que a equação, a questão é de Proust, quando aparece 2 experiências, 3 experiências e por aí vai, tá certo? Então aí, ó, seguindo essa mesma proporção, olhando para esses 2 dados aqui, eu vou entender o seguinte: na minha segunda experiência, eu já tinha 4 gramas de hidrogênio. Aí eu, então, já que é o dobro, eu sei que o dobro de 16 é 32, o dobro de 18 é 36. E aí, ó, ok, ambos têm o mesmo dado. Se eu pegar o mesmo valor, essa mesma equação que eu fiz, e simplificar, vai dar 1 sobre 8. Agora eu vou pegar esse mesmo valor aqui de baixo, ó, esse mesmo valor todinho aqui de baixo, e vou fazer aqui, ó, a segunda experiência. Também vou fazer a simplificação e vai dar 1 sobre 8. Tá? Ok? Então, um exemplo de questão, vamos lá. Sabendo que 7 gramas de nitrogênio reagem totalmente com 1 grama de hidrogênio. Aí eu estou aqui anotando, ó, beleza? Produzindo aí o gás amônio. A massa do gás amoníaco que queremos obter nessa relação, quando misturamos, é... Ok, ele não está me dando a quantidade de gás amoníaco de início, né? E ele ainda me coloca um problema. Olha o nitrogênio aqui, apareceu 2 vezes. Então quer dizer que essa aqui é a primeira reação, aquela que eu já sei a quantidade de massa, né? Na segunda reação é aquela que eu não sei, ó, quase nada ainda da definição da massa dos outros. Observe, eu não tenho esse valor e não tenho esse valor. Pelo Lavoisier, quando eu junto 7 mais 1,5, né, eu vou ter 8,5. Ah, professor, que difícil. Gente, R$7 mais 1,50, você vai ter 8,50. Pensa tudo como se fosse dinheiro, tá? E aí, nessa equação aqui de baixo, eu tenho aí, ó, 2,1 gramas. Agora, qual seria o valor aqui? E qual seria esse valor aqui, ó? Tá bom? Então, para isso, preste atenção que a gente vai seguir esse método. Tá? Qualquer coisa você dá um pause, qualquer coisa você toma nota e tenta resolver junto. Eu vou pegar inicialmente para descobrir esse valor aqui, ó, tá? E aí eu vou fazer o seguinte, vou isolar ele e tentar fazer aqui um cálculo que a gente chama de regra de 3, né? Então, 7 sobre 2,1 é igual a 8,5 sobre a massa que eu quero descobrir. Faço a minha regra de 3 aí, fica 7 vezes m, né, ó, 7 vezes m, 2,1 vezes 8,5. Ótimo. 7 vezes m é repetido, né? Qual é o valor de 2,1 vezes 8,5? Não faz de cabeça não, faz na calculadora. Ah, professor, deu aí 17,85, tá? E aí, no caso, o que eu faço agora é pegar esse valor da massa e dividir o valor que tem depois da igualdade pelo que tem antes da igualdade. Vai ficar aí, ó, 17,85 sobre 7. A massa vai ser igual a 2,55. Tá bom? Ok? E aí a gente segue adiante. Mais um exemplo onde a gente vai colocar tanto a lei de Proust quanto a lei de Lavoisier para a resolução. Foram realizados aí 2 experimentos cujos dados constam na tabela. Tá? Então eu tenho aqui, ó, onde é que está acontecendo a reação, professor, que eu não estou vendo. Cadê a seta, né? Então eu vou colocar aqui, tentar apagar isso aqui logo. Pronto, beleza. Vou voltar aqui para a minha caneta. A reação está acontecendo bem aqui. O sinal de mais, ó, está acontecendo bem aqui. Tá? Beleza? Então eu tenho aqui, no magnésio, né, na primeira experiência que foi feita, tá? 6 gramas. E aí, no caso, o gás oxigênio, eu tenho um valor de X, que é o que eu quero descobrir. E aí, formando 6 mais esse X, gente, formou 10. Percebe que de imediato você já consegue montar esse cálculo na cabeça. Ah, você precisa de R$10 no caso, né? Você já tem 6. Quantos reais você vai precisar para chegar nesses 10? Ah, professor, eu sei que X aí vai ser o valor de 4. Beleza. Então, observa aí, se fosse numa equação, 4 gramas, né? X é 4. Já que eu já tenho aqui, ó, 3 valores, então eu posso fazer a minha regra de 3. Lembra lá que eu vou isolar aqui esses dois aqui, ó? Pronto, então eu vou colocar aqui, já tenho 4, ótimo. Vou colocar aqui 6
sobre y, né? E vou colocar aqui 4 sobre 0,5. E agora eu faço a nossa regrinha de 3, né? Faço o x aí, vou calculando. Vai ficar 4y igual a 6,0,5. Vamos lá. 4y igual a 6,0,5. Tá? Professor, esse ponto aqui é o que mesmo? Olha, esse ponto aqui, gente, é o sinal lá de multiplicação. Tá certo? Então, é porque no caso aqui, ó, entendam como sinal de multiplicação. Beleza? Então, fazendo esse cálculo, eu vou ter 4 vezes y, 4y. 6 vezes 0,5, 3. Então, y vai ser igual a 3 sobre o valor que está antes da igualdade, que aqui no caso é 4, né? 3 sobre 4. Ah, professor, se eu dividir 3 sobre 4, qual é o valor que vai dar? 0,75. Faça na calculadora, não faça de cabeça não. Então, o valor aqui, ó, de y é 0,75. Percebe que você utilizou a ideia de Proust para poder descobrir esse valor, tá? Porém, é muito mais fácil agora eu identificar o valor de z, tá bom? Então é muito mais fácil eu agora identificar, apagar esse bocado de risco aqui. É muito mais fácil eu identificar agora o valor de z, tá bom? 0,75 mais 0,5, né? 0,5 vai ser igual a z. Z aí no caso é igual a 1,25, tá certo? Então, percebe que esse valor de cima, eu dividi ele por 8, aí eu cheguei no valor aqui de baixo. Então, a proporção aqui está 1 para 8. Para cada molécula aqui, no caso de magnésio, né, foi usada, foi dividido aqui por 8, chegou 0,75. Então, você pode ver, vou colocar aqui ó, o número de cima, 6 dividido por 0,75. O valor aqui em questão, olha aí, 8, né? Então, é isso. Vamos pegar mais um exemplo, para que a gente possa ver essa outra situação que eu falei com vocês. Ó, foram realizados 3 experimentos, que já está dando para ver, né? Envolvendo aí os mesmos elementos, envolvendo uma reação de síntese entre nitrogênio e o hidrogênio, para a obtenção da amônia. Ah, professor, não sei o que é síntese, é construção, tá? Os dados obtidos estão alistados na tabela a seguir. Demonstre a lei de Proust, baseando-se nesses resultados. Como é que eu vou demonstrar uma lei? Vou explicar o que foi que aconteceu. Então, eu vou pegar o valor do nitrogênio e vou aqui ó, dividir pelo valor do hidrogênio, para saber se eu chego numa proporção exata. Então, eu sei que toda vida que eu multiplicar, ou melhor, que eu dividir o valor do nitrogênio, as gramas, olha aqui, ó, do nitrogênio pelo hidrogênio, eu vou ter 0,21. Bora comprovar? Quando eu divido 1 por 4,6, faz aí na sua calculadora, o valor é 0,21. Quando eu divido 2 por 9,33, daqui, ó, da segunda reação, o valor vai dar 0,21. Quando eu divido aqui, ó, 3 por 14, o valor vai ser 0,21. Isso quer dizer que as proporções elas são constantes. Elas têm os mesmos elementos, só que as proporções têm essa constância, tá certo? Vamos colocar aquele exemplo lá que a gente já usou. Lembra lá dessa questão aqui? Vamos ver se esse mesmo padrão aqui, ó, essa mesma demonstração da lei de Proust daria certo para ele. Eu vou pegar esse valor aqui, né, e vou dividir por 0,75. Ah, professor, então a meta aqui no caso aqui deu 8. Quando eu pego esse valor aqui que tinha aqui no caso, ó, 4, né, vou aqui completar, 4 dividido por 0,5, o valor no caso também vai dar 8. Quando eu pego esse valor de cima, no caso ó, do magnésio, dividido por 1,25, o valor também vai dar 8, ok? Beleza, gente? Então, é assim que a gente finaliza a nossa aula de hoje. Foi um prazer. Até a próxima aula, que é uma aula sobre correção, né? Uma aula de correção aí das questões. Valeu!